Aleluia, graças a Deus bendito, nosso Deus eterno, Senhor da glória, Pai amoroso. Bom dia a todos vocês, todas vocês que ao vivo se conectam comigo para acompanharmos a leitura do Salmo 119 e também meditarmos nos ensinos maravilhosos que estão neste salmo. Já são 11 dias estudando o Salmo 119. 11 episódios, cada um deles tratando de 8 versículos, porque o Salmo 119, ele é uma composição literária, poética incrível. São 22 grupos com 8 versículos cada um. Esses 22 grupos foram escritos de forma acróstica, ou seja, cada grupo se inicia com frases, ou cada frase se inicia com palavras com uma determinada consoante. E ele vai seguindo todo o alfabeto hebraico, do Aleph à última letra do alfabeto. Fantástico, maravilhoso. Já estudamos 10 trechos. Hoje é o 11º, o trecho que vai iniciar no versículo 81 e cobre até o versículo 88. Obrigado pela presença de vocês. Quem passou a conhecer ou passa a conhecer o nosso canal por meio desse vídeo, por favor, está aqui na boca do pastor. Curta, se inscreva e também ative o sino de notificações. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal, não apenas o nosso, mas todo canal precisa disso. Todo canal precisa, para que os vídeos sejam divulgados, que eles sejam curtidos. Essa é a contrarresposta. Quando você faz isso, você coopera, você ajuda na divulgação, na potencialização dos vídeos. Se não acontece isso, curtir e comentar, essa interação, o vídeo é tratado como se fosse irrelevante, ele não é de modo algum pelo YouTube recomendado, ainda que a gente imagine que essa recomendação é meio seletiva, tem razões outras, é difícil tudo isso. Por isso, encaminhar é importante. Quando você encaminha, você assume essa missão de divulgação, de propagação. E, é claro, são estudos bíblicos. Você está ajudando na evangelização daqueles que ainda estão em dúvida se entregam a Cristo ou não, ou nem sequer conhecem a Cristo. E ajuda também na edificação do povo de Deus. Nós vamos estudar então o Salmo 119, como eu disse, abra em sua Bíblia, localize o versículo de número 81. Já voltamos em instantes com o estudo desse maravilhoso salmo. Vamos lá, Salmo 119, versículo 80, deixa eu te mostrar ele escrito em hebraico, estamos fazendo isso em todo o episódio. E a partir do versículo 81, veja, nós temos aí, eu estava tentando marcar apenas a letra, a letrinha hebraica, a consoante Kaf. Mas aqui o programinha não
aceita fazer isso. Você pode conferir logo ao lado dos números que marcam os versículos. Temos aí 81, né? 82, 83, 84. E ao lado do número você tem uma letrinha. Essa letrinha é o CAF. Você tem palavras iniciadas pela mesma consoante, pelo CAF. Essa é a 11ª consoante do alfabeto hebraico. Ela tem o valor numérico de 20. Aqui começaremos a saltar os valores numéricos das consoantes de 10 em 10, as casas, né, de 10 até chegar a 100. Essa letra tinha um significado primitivo de palma da mão. E veja que ela realmente parece a palma da mão. Fala de submissão e também de poder. Quando você entrega sua mão com palma para cima, representa a submissão. Por isso que na adoração a Deus, nós situamos as nossas mãos com palmas voltadas para cima. Tanto adoração quanto submissão. E a palma para baixo fala de autoridade e poder. Quando estamos orando e impondo as mãos, as palmas estão para baixo, porque somos condutores e transmissores da bênção que nos ocupa ou que Deus concentrou em nós para redirecionar às outras pessoas. O significado dessa letra consoante continua como significado de força, de potência. Mesmo se tratando da submissão, quando ela não é a doentia, quando essa submissão não faz parte de um sadismo, de um masoquismo, quando é uma submissão que traz valor à alma. Como assim uma submissão que traria valor ao sujeito, à alma? A submissão à autoridade divina. Sujeitar-se a Deus não nos reduz, não nos destrói. Sujeitar-se a Deus não nos aniquila. Pelo contrário, sujeitar-se a Deus, reconhecer que há um Deus grandioso, poderoso, maravilhoso e que Ele não é um de nós. Nem eu, nem você, nem ser humano algum. Isso já começa a nos trazer sanidade, porque esses complexos de divindade, de autodivinização, todos eles levam o ser humano ao seu pior. Quem se acha Deus ou divino só degrada socialmente, psicologicamente. Pessoas com complexo de Deus, elas deterioram sua capacidade de convivência. Ah, que coisa terrível. Mas vamos lá para o Salmo. A partir do versículo 81, esse grupo de 8 versículos, o salmista irá ressaltar os méritos da palavra. Ele irá nos dizer que a palavra de Deus é digna de toda confiança e, de fato, ela o é. Primeiro versículo, 81, ele escreve: desfalece-me a alma. Você já viveu isso? Momentos em que as forças se esgotam, momentos em que a aflição é tamanha que a nossa energia de vida psíquica, física, psicofísica reduz, e você se deprime, se esgota, se cansa. Quantas vezes amanhecemos assim, né? Você acorda depois de uma noite longa, dormindo as 8 horas mínimas necessárias, com desejo de continuar dormindo. Não estou me referindo aos preguiçosos. Provérbios diz que o preguiçoso remexe na cama de um lado para o outro e ele sempre levanta com mais vontade de dormir. Não estou me referindo a isso.
a esse vício visceral do preguiçoso por sua cama. Mas há aqueles dias de esgotamento. Alguma aflição roubou sua paz, colocou inquietude na sua alma, te levou ao desgaste, você ficou ali pensando demais na mesma coisa ou trabalhando mesmo na hora de descansar. Tem gente que deita na cama para dormir e abre a porta do escritório e começa a trabalhar de novo. Está ali longe do computador, longe do local geográfico do seu trabalho, mas ele consegue fazer com que a alma, o pensamento, a mente, o coração translade no tempo e no espaço e volte a trabalhar fora do expediente, apenas para se esgotar. E amanhece sem nada ter feito, embora muito pensado, só carregando sofrimento. Existem pessoas que não permitem o descanso, não permitem o dia de folga, não permitem o riso, que também traz folga para a alma. Não permitem a alegria, são sempre sisudas, sempre nervosas, sempre de cara fechada, coração fechado, agonia, tristeza, sempre, inclusive, sabotando qualquer chance de simplificar. O salmista estava ruim. Não sei por que ainda ele estava assim, mas esgotado, desfalecido. Mas isso não roubou a fé do salmista. Isso não danificou a esperança do salmista. A segunda coisa que ele canta depois é que ele aguarda a salvação de Deus. E não é uma salvação imaginada, fantasiada, misticista. Ela é ancorada na Sagrada Palavra. Então ele espera na palavra. Tem gente que quando se desfalece também perde a fé. Existem pessoas que a vida é capaz de rapidinho os lançar na descrença. É incrível como alguns são capazes de crer e não crer, crer e descrer, crer e duvidar, porque a vida não é favorável o tempo todo a eles. Existem pessoas cuja fé não é alimentada por fatos, ela não está sobre a base da palavra, mas é uma fé baseada em favores. É uma fé baseada em resoluções, satisfações, eliminação de problemas e de aflições. Existem gente que fazem da religiosidade um campo de pragmatismo e praticidade que infelizmente se solidifica no humanismo. É uma religião antropocentrada. Ela tem como função básica o próprio ser humano. E toda a razão da existência dessa religião é a satisfação do crente, do fiel. É por causa do fiel. Não é isso. Nossa religião existe porque Deus existe, porque Ele se comunicou, porque a palavra dele chegou a gente, porque Ele se deixou ser conhecido. Não há outra razão, nem outra reação humana cabível à revelação de Deus, senão adorá-lo. Não tem a ver com o que acontece hoje, amanhã, depois. Não tem a ver com as coisas do dia a dia. Não tem a ver com as tramas da vida. Seja a vida o que ela for. A fé deve atravessá-la. Nós devemos cumprir a nossa jornada de vida sem jamais perder a fé. Completar a nossa carreira, combatendo o bom combate sem jamais perder a fé. Veja que coisa mais bizarra. Alguém
que o tempo todo afirma crer em Deus, que frequenta igreja e tudo mais, que abre Bíblia, de repente passa um momento de desfalecimento de alma que causa a finalização da fé. Espere um pouco. Como assim? Que fé é essa que também desfalece? A fé é uma convicção. Em Hebreus 11, versículo 6, está registrado que a fé é uma prova, é um fato, é uma realidade inegável, imutável, baseada na palavra, evidente, porque existem muitas fés. Tem fé de todo tipo, e não quer dizer que é a mesma coisa. Se tem fé de todo tipo, cada fé é diferente. Se são diferentes, elas não são a mesma coisa. Não adianta imaginarmos que toda fé funciona do mesmo jeito, ou produz o mesmo resultado, ou levará o sujeito para o mesmo destino. Fantasia não é realidade. Ter fé na fantasia não cria a realidade. A fé deve se ancorar em fatos, em realidade. E a fé cristã é baseada no que Deus comunicou, realidades que são ainda distantes dos nossos olhares. Basta ler os evangelhos, principalmente o de João, para se deparar com os vários momentos nos quais Jesus afirma a sobrenaturalidade. E não como possibilidade, mas como uma realidade que ele conhece muito bem, que ele gerencia, que ele desfruta. O negócio aqui não está fácil para o salmista. Ó. Esmorecem os meus olhos. Quer dizer, está cansado. Sabe aquele olhar cansado, aquele olhar sem energia, sem vigor, sem vitalidade, sem brilho. Você já esteve assim? Ao se olhar no espelho, parecia que você estava morrendo? Eu estou morrendo, olha só a cara. Olha a minha cara no espelho, eu estou morrendo. Eu estou rindo, laringologista, eu estou rindo, mas eu podia estar chorando. Não é insensibilidade com quem está sofrendo. Eu já passei por isso. Muitas vezes. Já passei por isso porque a minha vida particular me levou a esses momentos. Já passei por isso porque eu cheguei ali sozinho nesses momentos de esgotamento. Já passei por isso lidando com as consequências dos meus desatinos. Já passei por isso até por causa da religião. Por que não? Por causa de irmão, por causa de igreja. A igreja já me levou desse esgotamento de olhar muitas vezes. Muitas vezes. E aqui o salmista, com toda a dramaticidade que a realidade pode cavar em nós, afirma que o seu olhar estava cansado de tanto esperar essa promessa de Deus. Estou cansado de tanto esperar. Para nós, as soluções devem acontecer para nosso sofrer finalizar. Mas Deus tem um tempo para cada coisa. Se o que você espera faz parte de um calendário divino, não é o seu sofrimento que vai causar a realização. Existem determinadas promessas que têm um tempo no calendário de Deus. E esse tempo não respeita nosso desejo. Veja bem, no primeiro século do cristianismo, quando a igreja era perseguida por Nero, Diocleciano, Tito, Adriano,
todos esses imperadores, quando ela enfrentava as arenas do Coliseu, cristãos sendo devorados em um show ao vivo por leões, hienas, atropelados por rinocerontes, elefantes, atravessados, degolados por espadas, quando eles eram incinerados, todo aquele sofrimento, de certa maneira, poderia ser entendido como justificativa para o retorno de Cristo. A promessa gloriosa da vinda do reino. Mas não se deu naquele tempo. Se assim houvesse ocorrido, você e eu não faríamos parte dessa promessa que encontra sua realização ainda no futuro. Inclusive, Hebreus 11, escrito nesse tempo, irá finalizar o capítulo dizendo que tudo isso não aconteceu ali por nossa causa. Porque Deus queria que sua igreja completa, que ainda surgiria, pudesse ser arrebatada. Cristo havia dito que o Evangelho deveria alcançar todos os cantos da terra. Naquele tempo do Novo Testamento, o Evangelho havia acontecido ali no mundo conhecido por eles. Mas a Índia não havia sido alcançada, a China não havia sido alcançada, o continente australiano não era conhecido, o americano não era conhecido. Faltava muito para que o mundo inteiro ouvisse o Evangelho. Não era possível que a promessa se realizasse, mesmo com tanto sofrimento dos pais da fé, da igreja neotestamentária. Ali, é claro, quem, por acaso, arriscasse colocar como necessidade para a sua vida a chegada do reino naquele instante, esmoreceria os olhos de tanto esperar a promessa. Existem promessas que estão mais à frente. Abraão esperou 30 anos pelo nascimento de Isaque. 30 anos. Poderia parecer impossível a realização desse sonho, mas ele desfrutou disso. Noé, provavelmente, levou 120 anos para ver a promessa do dilúvio chegar. O tempo não existe para Deus. Esses giros da terra em torno de si mesma, marcando as 24 horas do nosso dia, esses giros da terra em torno do sol, marcando os 365 dias, esses giros da lua ao nosso redor, marcando os nossos 30 dias do mês, tudo isso não obriga Deus a nada. Esses 3 corpos celestes, terra, lua e sol, claro que unidos ao sistema solar, não funcionam como o relógio de ponto divino. O Deus que criou todo o universo e o mantém em expansão, sabe o momento exato de cada um dos seus atos. Ele calcula muito bem quando fará tudo o que deseja fazer. Então, nesses momentos que tudo parece demorado demais, precisamos acalmar a nossa alma. O salmista nos ajuda
mostrando o seu desespero, fazendo essa canção de súplica. Nesse momento, o salmo entra em uma balada suplicante. Ele diz: enquanto ele se esgota, se cansa, perde o brilho do olhar, esperando as promessas, ele canta: quando me haverás de consolar? Bom, se você for para a história do rico e Lázaro de Lucas 16, quem recebeu Lázaro no paraíso disse para o rico que durante a vida de Lázaro ele só enfrentou sofrimento. Mas que agora, com a chegada da eternidade, ele só receberia consolo. O tempo das dores havia finalizado. O inverso aconteceria para o rico, que teve uma vida sem fé, é claro, ou que perdeu a fé durante a vida, é claro, ou que deixou de praticar a fé porque era rico demais, é claro. Já me assemelho a um outro. Ele é dramático. Poesia é isso. Poesia é isso. Poesia vai possibilitando essa comunicação de realidades viscerais. Já me assemelho a um odre na fumaça. Ah, quando um odre que era feito de pele de animais estava cheio de furos, quando ele, testado na fumaça, mostrava que estava cheio de rasgos, ele era inútil. Então aqui ele está dizendo que se testasse ele, como se testa um odre na fumaça, sei lá, né, o que encontraria. É como se ele usasse, nós usamos uma expressão, eu tô a capa do Batman. É isso aqui. Ele tá falando de um odre todo surrado, todo furado, todo inútil. Não consigo mais nada, né? Mas olha só que coisa bonita. Ai, eu não esqueço dos teus decretos. Estou eu aqui cantando o meu lamento. Estou aqui cantando o meu lamento. Estou aqui compondo esse salmo. Eu estou aqui sem esquecer de nada que o Senhor me ensinou, sem viver em conflito com isso. Nós temos que aprender que a nossa obediência à fala de Deus é em todo o tempo. Em todo o tempo. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Tá aí, né? Ou ele está, ao mesmo tempo, dizendo quanto tempo dura minha vida ainda? Ou ele está aqui querendo saber quando chega a bênção prometida. Até quando ele deveria esperar? Quantos dias se cumpririam até o milagre chegar? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? É isso aqui. Será que vai dar tempo de desfrutar? Será? A vida humana é curta. Para muita coisa, ela é insuficiente. De repente você olha no espelho, tá de barba branca. É veloz. Eu era criança ainda ontem. Eu sei que é perigosa essa frase, porque tem adulto que continua extremamente infantil. Mas era isso. Ontem éramos adolescentes, correndo atrás de pipas, bolas.
brincando de bete, pique-pega, com medo do futuro, sem saber que curso faríamos, que profissão teríamos. Ontem, será que veremos, durante a vida material, todas as promessas de Deus se cumprirem? Talvez não. Mas o que isso afeta a fé? O crer deve nos levar para além do viver material. Deve nos acompanhar. Veremos muita coisa se realizando eternidade afora. Você pode ter certeza que os atos de Deus não se findarão nesse reino material. Muita coisa, as maiores, as mais grandiosas. O futuro reserva o que olhos não viram, mentes não imaginaram, ouvidos não ouviram. Para mim abriram covas os soberbos. De novo, né? Já tem aí umas 4 estrofes que essa galera do mal está atormentando o salmista. Está cheio de armadilhas. Os orgulhosos, os soberbos, os que não obedecem à lei, é isso. Ele classifica essas pessoas, os orgulhosos, esses que parecem seus inimigos, e você já viu em algumas estrofes. Se você não viu, assista os outros 10 episódios de comentários do Salmo 119. Você encontra todos eles na playlist. Na verdade, encontra do Salmo 1 até agora. Mas é isso. Tem gente que anda na contramão da verdade e muitas vezes irá perseguir os que andam no caminho da verdade. É isso. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem justamente, e muitas dessas perseguições virão sem causa, porque nos opomos ao mal, porque declaramos a verdade. Esse ódio gratuito, essa perseguição contra a moral cristã. O cristianismo é a religião mais perseguida, os cristãos os mais perseguidos e criticados. Não se pode brincar com nada, só com cristãos e com a religião dos cristãos e com a Bíblia, com Jesus. Tudo é preconceito, é crime, a pessoa será presa, mas com cristão esculacham, zombam. Porque nós não somos deste mundo. Quando falo isso, não estou tentando te induzir a se imaginar bizarro, porque ao mesmo tempo somos o melhor da humanidade. Também não é com orgulho, autoexaltação, altivez de coração, mas porque desenvolvemos, inclusive, a humildade, a vida honrada, cheia de virtudes. Olha aqui, o negócio foi feio. Quase deram cabo de mim na terra. O negócio foi feio. Viu aqui? Eles tinham cavado a cova do salmista e quase conseguiram finalizá-lo. Mas eu não deixo os teus preceitos. E mesmo assim ele não abandona a fé. Tem gente querendo matar, depressão pegou, esgotamento, talvez burnout, está enfrentando todo tipo de coisa, mas não deixa a fé. A fé está ali, dando a ele capacidade de enfrentar tudo. Talvez, se não fosse um homem de fé, já teria retirado a própria vida, talvez enlouquecido, desistido, entregado-se aos seus assassinos, aos que procuravam matá-lo. Mas é justamente por não largar a fé que ele continua aqui nessa resistência
clamando por vida. Olha aqui. Esse que está quase morto, tá vivifica-me. Ah, me traz força, energia. E os inimigos? Ah, os inimigos que morram primeiro. Que morram cansados de tanto tentar me matar. Tem hora que isso é possível, tem hora que não. Vivifica-me segundo a tua misericórdia. Nunca é uma obrigação divina. Atender você nunca será uma obrigação de Deus. Nunca. Tire isso da sua cabeça se alguém colocou. Tem hoje igrejas e mais igrejas ensinando esse tipo de baboseira. Deus só nos atenderá porque é misericordioso. É puro amor. Você não é capaz de provocar o agir de Deus. É sempre amor. E guardarei os teus testemunhos, e é isso aqui, verbalizados pelo Senhor. Todo esse salmo é sobre a comunicação de Deus conosco. Deus trazendo suas verdades para a humanidade. Ah, meu Deus, quantas vezes enfrentamos esses momentos cruéis, difíceis, que são esgotantes. Tem gente enfrentando isso na educação dos filhos, lidando com filhos tão problemáticos que são esgotantes. Tem gente vivendo isso no casamento. São tão complicados, o casal. Alguns com dificuldade de se gostarem, de se amarem. Outros porque gostam de complicar e de dramatizar. Existem aqueles que estão esgotados enfrentando uma doença dolorosa, grave, até fatal. Existem os que estão esgotados por causa das crises do trabalho, perseguição, dificuldade. Dificuldade também causada pelo cenário econômico do país. Tem gente presa injustamente. Tem gente sendo perseguida injustamente. Tem gente que todo dia abrem covas para eles. Tem piedade. Nos ajude a viver nesse mundo mal sem jamais desistirmos da fé. Pelo contrário, que sejamos defensores do bem, promotores da verdade, testemunhas dos seus feitos, anunciadores da sua palavra. Ajuda-nos, Pai, em nossa jornada para que jamais desistamos dela. Pelo contrário, que a concluamos com fé. A semelhança de Paulo, terminei a jornada sem perder a fé. Eu quero que a minha fé esteja comigo, guardada o tempo todo. Uma fé verdadeira no Senhor. Uma fé totalmente baseada no que o Senhor disse. Eu não quero fantasias, não quero imaginação, não quero a produção de mentira para a ocupação do lugar da verdade. Que a nossa fé seja totalmente baseada em seus ditos. Nós estamos entregando ao Senhor mais esse dia de campanha, pedindo 2024 ainda cheio de milagres e um 2025 muito melhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês, pela parceria. Muito obrigado. Quem chegou até aqui, por favor, escreva. O que nós vamos escrever, hein? Eu acho que o legal está aqui no versículo final, né? Quando ele fala, vivifica-me segundo a sua palavra, nós podemos colocar isso, vivifica-me, né?
Vivifica-me com teu amor. Vivifica-me com teu amor. Com teu amor. E ele fala, vivifica-me com teu amor, porque eu quero obedecer a tua palavra. Muito obrigado a vocês pelas orações por mim, para que minha saúde reestabelecesse. Muito obrigado pela companhia de vocês. Encaminhe esse vídeo. É muito importante. Obrigado aos nossos patrocinadores. Você pode ajudar. Existem planos no clube de membros. Você tem que acessar pelo computador, às vezes o tablet, a partir de R$3, se você puder. Se não puder, já está tudo bem. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, mais um episódio, estudando o Salmo 119 e continuando com a nossa campanha. Shalom!